encontrou, diga amém. João 16, do 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Só até aqui, amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos, Senhor, que no nome santo de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado, através da mensagem cantada, o Senhor possa falar agora, Senhor, através da tua palavra que nos foi lida, Senhor. Que no nome de Jesus, teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, a compreensão da tua palavra, e que nosso coração possa recebê-la com alegria, Senhor. A tua boa palavra gerando em nós vida do Senhor. Nós oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus, amém. Agora, os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a nossa meditação hoje a respeito desse texto. Bom, nós vamos falar hoje sobre o Paracletos. Paracletos é a palavra que aparece aí no versículo 7. Só para explicar a você, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em grego, e a palavra que aparece para o Consolador é uma palavra grega que diz Paracletos. E Paracletos, o significado dela é alguém que foi chamado para estar ao lado, alguém que foi chamado para auxiliar, alguém que foi chamado para ajudar. Jesus está falando aqui para nós sobre a função do Espírito Santo e chama o Espírito Santo desse que viria para nós para nos auxiliar, para nos consolar, para nos confortar, para nos encorajar. Paracletos também é aquele que encoraja, que reanima alguém que está às vezes desanimado. O Paracletos é aquele que ajuda, é aquele que revive, é aquele que revigora as forças. Então, quando Jesus usa, essa palavra, há uma carga de significado nessa palavra para descrever a função do Espírito Santo. Mas antes de entender um pouco mais sobre essa função do Espírito Santo e o que isso significa nesse contexto que a gente acabou de ler, eu quero dar um passo para trás para explicar, para quem não estava aqui nos últimos domingos à noite, em que nós estamos trabalhando esse texto desde o capítulo 13. Na verdade, todo o texto de João, mas em especial no capítulo 13, quando os discípulos são reunidos por Jesus. Se você puder aí, por favor, voltar na sua Bíblia um pouquinho, capítulo 13, no verso 1, nós estamos vendo a última Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos, e então o versículo 1 diz que, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui começa João a descrever os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Ele vai começar a descrever a última ceia. Quando ele vai começar a descrever a última ceia, ele fala sobre essa consciência de Jesus, de que enquanto no mundo esteve, andou sobre um cronograma de Deus, uma agenda de Deus. Jesus, então, o tempo todo está cumprindo uma agenda de Deus. Então ele vai dizer, olha, chegou a hora. Jesus sabe que está chegando a hora de passar desse mundo, sabe que chegou a hora de morrer. E a partir daí ele vai começar a ministrar aos seus discípulos qual seria a sua última mensagem. O último sermão de Jesus antes de morrer são as palavras que nós estamos lendo. Bom, antes de ensinar aos discípulos, antes de começar a ensinar aos discípulos, o que Jesus faz então? Ele vai, diz o texto, que ele pega uma bacia, enche essa bacia com água, pega uma toalha, enrola ela pela cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Uma cena que choca os discípulos. Por quê? Porque Jesus é o mestre, e o mestre vai lavar os pés.
o mestre vai se fazer de menor servo para lavar os pés dos seus discípulos? Sim, ele vai se fazer de menor mestre. Eu vou só abrir um parênteses, vocês me desculpem. Pessoal, se vocês puderem, senta aqui, senta para cá. Entendeu? Senta para cá. Isso, é com vocês. Senta para cá, tá bom? Tem muita gente aí, vamos sentar para cá, para a gente ouvir a mensagem. Bom, continuando, irmãos. Então, Jesus vai lavar os pés dos discípulos e isso chama a atenção deles. Chama a atenção dos discípulos para aquilo que ele iria transmitir. E aí ele começa a ensinar sobre amor, começa a ensinar sobre a videira, começa a ensinar sobre servir uns aos outros. E então, ele agora vai ensinar sobre a importância de que ele vá ao Pai, para que então possa vir o Consolador, possa vir o Espírito Santo de Deus para atuar sobre os seus discípulos. A seção, o fragmento do texto que nós acabamos de ler, vai descrever qual é a primeira função do Espírito Santo. Na continuidade do texto, Jesus vai falar que ainda havia muitas coisas que ele iria dizer no verso 12, só que os discípulos ainda não podiam suportar. Então, esse conhecimento não se encerra aqui, ele vai continuar. Mas o primeiro momento que a gente precisa entender é qual é essa primeira função que o Espírito Santo veio para realizar nesse mundo. Qual é a primeira função? E então ele vai começar a detalhar sobre o papel do Consolador. Bom, quero começar chamando a atenção de vocês para o seguinte: quando o mestre diz que vai partir, os discípulos então ficam bem tristes, porque eles sabem que Jesus está falando da sua morte. E assim como ele consolou o coração dos discípulos, quando eles se perturbaram ao ouvir de Jesus que ele seria traído, que ele iria ser morto, e ele começa a consolar os discípulos com a vida eterna, com o reino celestial, ele agora vai consolar esses discípulos também, mas ele vai usar para isso a figura do Espírito Santo, do Consolador. Por isso que o texto começa a dizer assim, no verso 6, o vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício. Então, o que eu estou dizendo vai beneficiar vocês. Vocês não podem não entender isso agora e ficarem tristes, mas isso vai beneficiar vocês. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Então chegaria um momento que o Espírito Santo viria sobre nós para desempenhar o seu papel. E que papel seria esse, então? Que papel tem o Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Qual a importância dessas palavras de Jesus para a nossa vida prática? Bom, lá no verso 8 ele vai dizer, quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas ele diz, do pecado, da justiça e do juízo. Mas vamos por partes. Primeiro vamos pensar nessa palavra convencer. Porque convencer aqui no texto original é o sentido de persuadir. De persuadir alguém, de levar alguém a um outro entendimento. De argumentar com a pessoa a ponto de que ela mude de ideia, de que ela mude seu pensamento. Então o Espírito Santo é quem mudaria o pensamento do mundo. Do mundo. Mas Jesus está falando isso para quem? Para quem são essas palavras? Para os discípulos, não é isso? Jesus está dizendo aos discípulos que o Espírito Santo convenceria o mundo, persuadiria o mundo do pecado. Guarde essa informação que a gente vai voltar nela no final. Jesus está falando isso para os discípulos, não para o mundo em geral. Ele está falando do efeito que isso gerará no mundo. Qual é o efeito? Eles serão convencidos. Mas ele está falando isso para os discípulos. Guarde essa informação. Agora, do que ele fala? Bom, vai convencer. E convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas do pecado não é de qualquer pecado. Olha que interessante. O texto no verso 9 diz assim, do pecado, porque o quê? Não creem em mim. Não creem em quem? Em Jesus. Então não está falando de qualquer pecado. Está falando de um pecado específico.
e é o pecado da incredulidade. É o pecado do não crer em Cristo. O mesmo texto de João, no capítulo 1, o autor vai afirmar assim, lá no verso 10, o verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. Verso 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E continua dizendo, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, ou seja, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que é que nos torna filhos de Deus? Crer em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus, no Evangelho de João, não significa apenas acreditar. O verbo crer, no Evangelho de João, significa se entregar. Então, a gente pode ler o texto da seguinte maneira, mas a todos que o receberam, aos que se entregaram a ele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, pastor? Não. Ué, como assim, pastor? Não, nem todo mundo é filho de Deus, não. Todos os homens e mulheres são criaturas de Deus. Beleza. Mas você só se torna filho de Deus na medida em que você se entrega a Jesus. Aí então, diz o texto, você se torna filho de Deus. O mundo anda em desobediência pelo seu pecado. Por isso, os filhos do mundo são chamados dos filhos da rebeldia, os filhos da desobediência. Aqui o texto fala sobre essa crença em Jesus, em que eu me entrego ao Senhor Jesus, entrego a minha vida, eu me rendo ao Senhor Jesus, como sendo o meu Senhor e o meu Salvador, e aí então eu me torno filho de Deus. Só que o texto também diz para nós que há um grupo que não recebeu, que não creu em Jesus, que não aceitou a sua mensagem. Então nem todo mundo vai crer em Cristo. É dessa incredulidade que o texto está falando, é desse pecado de incredulidade que o texto se refere. Obrigado, Heitor. É dessa incredulidade a que o texto se refere. A incredulidade de não aceitar, de não reconhecer o Senhor Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador. Então o texto é importante para nós, irmãos, porque ele está dizendo que é o Espírito Santo quem há de nos convencer de que Jesus é o Filho de Deus. Que pecado o Espírito Santo está batalhando na nossa mente, no nosso coração, quebrando, o nosso coração de pedra, o coração de pedra do pecador, para que ele creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que ele se entregue a Cristo, para que ele entregue a sua vida e reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas a incredulidade, a dureza do coração de que resiste à mensagem do nosso Senhor. E aí o Espírito Santo vem como aquele que é capaz de persuadir o pecador. Isso, irmãos, deve ser algo que a gente precisa considerar. Por quê? Porque é muito comum nós acreditarmos que nós conseguimos convencer e persuadir as pessoas a virem a Cristo. Mas esse não é o meu e o seu papel. Você não será capaz de convencer uma pessoa para que ela possa se entregar a Jesus. É o Espírito Santo de Deus. A gente, no final do sermão, vai falar sobre como o Espírito Santo age. Mas nesse momento é importante que você entenda, é o Espírito quem vai agir. É o Espírito Santo. É por isso que Jesus falou para os discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, mas vocês precisam primeiro receber o quê? O Espírito Santo, o poder do alto. Para aí, então, vocês serem minhas testemunhas. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai convencer os pecadores. É o Espírito Santo quem vai convencer o mundo do pecado, da incredulidade, de não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. É o Espírito Santo. Não é os homens, não são os homens. Por melhores que os homens possam ser, por mais capacitados e instruídos, você não poderá convencer uma alma sequer a vir a Cristo sem a ação do Espírito Santo. Entende? Então não é a força do braço do homem que consegue quebrar o coração de pedra de um pecador. É a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos desse Espírito.
Por isso, precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos nos derramar em busca por esse Espírito, porque é o Espírito Santo quem convence o mundo desse pecado em particular, que é o pecado da incredulidade. Ouça, a lei de Deus e a consciência humana podem convencer uma pessoa de seus delitos. Vou repetir. A lei de Deus e a consciência humana podem convencer uma pessoa de seus delitos, mas é a obra do Espírito Santo, por intermédio da igreja, que revela a incredulidade do mundo. E, afinal, é a incredulidade que condena o pecador. É a incredulidade que condena o pecador. Por quê? Pastor, eu sempre pensei que eram os pecados. Sim, mas se esse pecador crê em Jesus, Jesus já pagou o preço pelos seus pecados, sim ou não? Então não é os pecados que há de condenar esse pecador diante do Senhor. O que pode condenar o pecador, então, diante de Deus o Pai? A incredulidade em Cristo. A incredulidade. É isso que condena o pecador. O não reconhecer a obra redentora em Cristo Jesus. O não se submeter ao senhorio de Cristo Jesus em sua vida. É isso que leva o homem ao inferno. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, então, ele trabalha para convencer esse homem pecador dos seus pecados. Você pode dizer assim, não, mas eu tenho consciência dos meus erros. Sim, você tem consciência dos seus erros por conta da lei. A lei moral acusa a sua consciência de que você está errado. É por isso que você diz assim, olha, eu acho que eu estou errado, acho que eu não devia ter feito isso, acho que eu não deveria ter falado aquilo, acho que eu não deveria ter pensado dessa maneira. Por que você chega a essa consciência? Por conta da lei moral. A lei moral acusa a sua consciência de que você errou, de que você transgrediu. Mas você há de convir comigo que ainda assim um homem pode continuar deliberadamente no pecado, sim ou não? Ele tem consciência do erro, mas continua errando. Como assim, pastor? Ele tem consciência do erro, mas continua errando. E por que ele continua errando? Porque ele tem consciência. Ele não foi persuadido pelo Espírito Santo. A persuasão do Espírito Santo é o que faz o homem cair em si, para perceber que ele transgrediu o caminho, que ele precisa voltar ao caminho. Que ele errou e que ele agora precisa se submeter ao Senhor que perdoa os pecados. Que ele precisa agora ir diante de Jesus para confessar os seus pecados e pedir perdão a Cristo que o perdoa dos seus pecados. Como diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar de quantos pecados? E nos purificar de quanta injustiça? Toda injustiça. Mas o pecador só irá a Cristo se ele for convencido por esse Espírito. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu falo aqui hoje para um grupo que a maioria aqui, se não todos, já são crentes em Cristo Jesus. E eu sei que muitos de nós ficam tentando convencer os nossos parentes, os nossos familiares, não é assim? Irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, filha, maridos e suas esposas, esposas e seus maridos, tentando convencer e persuadir de que eles venham a Cristo, que eles se entreguem pelo Evangelho. Bom, diante desse texto, quero te propor uma abordagem antes dessa, do testemunho confrontativo. Qual a abordagem, pastor? Aqui você ore pedindo a ação do Espírito Santo sobre o coração incrédulo do seu parente, do seu familiar, do seu amigo, daquela pessoa que você tem tentado levar a Cristo. Ore ao Senhor pedindo primeiro, antes de tudo, a ação do Espírito Santo, que é quem quebra o coração incrédulo do pecador. Senão, você vai passar a vida inteira sem nunca chegar a esse convencimento. Porque quem convence é o Espírito Santo. Comece orando, comece buscando ao Senhor. Comece pedindo a ação do Espírito Santo sobre a vida deste homem ou dessa mulher, para que eles possam vir a Cristo, arrependidos e crendo no Senhor Jesus para perdão dos pecados. Depois o texto continua dizendo assim, que o Espírito Santo é quem convence da justiça. Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. De que justiça é essa, então, que Jesus está falando? Quando Jesus fala assim, olha, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e eu já te falei aqui que essa aqui é a sexta-feira, a última sexta-feira, momentos antes de Jesus ser traído e morto, Jesus está falando da sua morte.
Porque na cruz, Jesus há de pagar toda a justiça de Deus pelo meu e pelo teu pecado. Na cruz, Jesus vai se entregar como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que se sacrifica pelos meus e pelos teus pecados. Então, o que o Espírito Santo faz à luz desse texto? Ele vem e, como um holofote, ele faz brilhar a sua luz sobre o nosso coração incrédulo, nos trazendo iluminação, nos trazendo clareza, e então ele ilumina Cristo e nos faz enxergar Cristo naquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Se no primeiro momento ele nos faz enxergar o nosso pecado, no segundo momento ele nos faz enxergar que esse pecado teve um preço. Ó, aqui está o seu pecado, está vendo? Estou vendo, Espírito Santo. Bom, esse pecado não se pagou sozinho. E não foi absorvido sem um pagamento. A salvação nos é oferecida de graça, mas isso não quer dizer que ela tenha sido conquistada de graça. A salvação teve um preço. E então o Espírito Santo, depois de revelar a mim e a você os nossos pecados, ele nos leva à consciência de Jesus naquela cruz. É nesse momento em que o pecador olha para Cristo na cruz. É nesse momento que nós enxergamos em Jesus, ao mesmo tempo, a dureza da justiça celebrada na cruz, mas também o seu amor eterno que foi capaz de se entregar por mim e por você. Então, se no primeiro momento o Espírito Santo precisa me tirar da cegueira que me impede de enxergar o meu próprio pecado, no segundo momento ele precisa me levar à compreensão do que significa Cristo naquela cruz. Do como é maravilhoso o amor que foi derramado por mim e por você, como nós dizemos aqui, Deus me ama, sim, de fato, Deus te ama, e esse amor ficou manifesto na cruz do Calvário, pagando um preço caro, a própria vida, por amor de mim e de você, pelos nossos pecados. Agora, o Espírito Santo precisa nos convencer disso, porque do contrário, nós achamos que os nossos pecados simplesmente, somem num passe de mágica, de que não houve um preço a ser pago, de que não houve sangue derramado. Só que a Bíblia fala que quando nós pecamos, o pecado produz a morte. E alguém teve que pagar o preço dessa morte. E é por isso que o Espírito Santo vai nos levar diante da cruz do Calvário, para enxergarmos na cruz o preço desse pecado. Porque senão, irmãos, não haveria contrição no meu e no teu coração. Sabe esse coração de pedra que eu falei? Esse coração que é incrédulo? Esse coração jamais se derreteria em lágrimas. Esse coração poderia até ser esmigalhado num primeiro momento com uma marretada. Você marreta a pedra, você pega uma marreta pesada e dá na pedra, ela vai esmigalhar. Mas isso não quer dizer que ela vai tomar a forma de que ela precisa para ser útil. Aí vem um segundo trabalho de moldar essa pedra. Então, se no primeiro momento o Espírito Santo vem com essa marreta, esmiuça o nosso coração, no segundo momento ele começa a trabalhar para que esse coração se derreta em lágrimas, em confissão de pecado, em arrependimento genuíno, em contrição, em lamento. Por isso que o pecado, que a nossa natureza pecadora, ela deve nos conduzir às lágrimas. Por nós não sermos quem nós deveríamos ser em Cristo Jesus. Porque o pecado, ele revela para nós a distância que nós estamos daquilo que Deus sonhou para nós desde o Éden. E então nós começamos a olhar para Deus e a perceber quanto de maldade há nos nossos corações e quanto desse nosso coração precisa ser purificado por essa ação do Espírito Santo e pelo sangue que foi derramado naquela cruz. É por isso que quando Isaías, ele está lá no templo, diz Isaías capítulo 6, e ele tem uma visão. E ele tem uma visão de algo sobrenatural, ele vê o Senhor sentado no trono. E aquela visão impacta o profeta de tal maneira que a atitude do profeta diante daquela visão é declarar o quê? Quem lembra? Quem lembra? O que Isaías declara no templo quando ele vê o Senhor? Ai de mim.
Por que o profeta está declarando ai de mim? Para pensar um pouco. Ele está reconhecendo a maldade que habita nele. Eu habito no meio, eu sou um homem de lábios impuros, a maldade que habita em mim e a maldade que me cerca. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele começa a reconhecer, ele é levado a reconhecer a maldade. Então, qual é a expressão que sai da sua boca? Ai de mim, ai de mim. Você já foi orar e começou a dizer ai de mim? Ou melhor, há quanto tempo você não começa uma oração declarando, Senhor, ai de mim. Senhor, ai de mim, que sou um pecador. Ou como aquele publicano que foi ao templo, e diz o texto lá, em que enquanto o fariseu declarava como ele era justo, e como ele era bom, e ele orava em voz alta, e todo mundo olhando como aquele homem parecia santo, né? Uma verdadeira estrela gospel, e tinha lá o publicano que lá atrás batia no peito, e bater no peito, à luz do texto, é um sinal de contrição. Olha, bater no peito, como quem bate aonde? Que eu disse para você, na rocha, para que ela seja o quê? Quebrada, um sinal de contrição ali o publicano. Por isso que o texto diz, como batendo no peito e dizendo, sê propício a mim, pecador. Como alguém que dissesse assim, olha, eu não mereço, mas que seja possível a mim que o Senhor possa me tocar, que o Senhor possa me ouvir a minha oração. Aquele publicano estava ali declarando, ai de mim que sou um pecador, ser propício a mim pecador, Senhor, ser propício a mim pecador, Senhor. Enquanto o fariseu estava lá declarando toda a sua justiça. Jesus vai dizer naquela parábola que o publicano foi para casa justificado dos seus pecados. E deixa para nós a lição. E aqui nós precisamos enxergar esse texto da mesma maneira como o Espírito Santo nos conduzindo a essa convicção do pecado que habita em nós, mas também nos conduzindo às lágrimas de contrição, de peso, de dor, de lamento por estes pecados. Você precisa também aprender a orar e lamentar diante do Senhor pelos seus pecados e pedir ao Senhor, Senhor, que haja sobre mim contrição genuína. Que haja sobre mim arrependimento sincero, para que a minha vida mude de uma vez por todas, Senhor. Para que eu não venha toda semana e praticamente todo dia escorregando nos mesmos tropeços, nos mesmos pecados. Para que a minha vida oscilante e tortuosa se endireite no caminho reto do Senhor. É preciso que haja choro e lamento. Os irmãos viram na internet as notícias sobre lá nos Estados Unidos, aquela cidade, aquela faculdade ali, um grande despertamento, avivamento do Senhor acontecendo. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler, mas tudo começou porque a igreja estava orando. E aí o pessoal estava noticiando de que enquanto a igreja estava lá orando e buscando a Deus e pedindo a Deus direção, aconteceu que pessoas naquela reunião começaram a se levantar e a confessar os seus pecados. Confessar os seus pecados. As pessoas começaram ali a levantar e a declarar os seus pecados publicamente. Pense nisso. E então a reunião já passou de 100 horas contínuas. Por quê? Porque as pessoas ali naquele lugar estavam buscando a Deus e confessando diante de Deus os seus pecados. Irmão, se nós quisermos ter uma vida cheia do Espírito Santo, precisamos aprender a ir a Deus em confissão e arrependimento pelos nossos pecados. Orar pelos nossos pecados. No verso 11, o texto vai dizer para nós do juízo. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. E deixa eu explicar uma coisa aqui nesse texto. Porque quando fala sobre o juízo de Deus, nesse caso aqui, não é o juízo de Deus no sentido do final dos tempos, do último momento da igreja. Não está falando do juízo no fim de tudo, quando o Senhor Jesus voltar. Aqui está falando do juízo porque o príncipe deste mundo já o quê? Já está
condenado. Está falando da cruz. Está falando da cruz. Está falando de quando Jesus morre naquela cruz, ele então apaga o escrito de dívida que havia sobre as nossas vidas. Quando Jesus morre naquela cruz, ele elimina o poder do pecado e do diabo sobre a minha e sobre a tua vida. A Bíblia fala que Cristo se fez maldito para que toda maldição que havia sobre nós fosse extirpada naquela cruz. Então Cristo morre no madeiro e se faz maldito para retirar a maldição que havia sobre as nossas vidas. Naquele dia, naquele momento, foi anulado o poder do diabo sobre a minha e sobre a tua vida, meu irmão. O sangue derramado de Jesus nos purifica do pecado e é um verdadeiro escudo sobre nós que nos purifica e nos livra das setas e dos dardos inflamados do maligno. É disso que ele está falando, desse juízo de Deus sobre as forças do mal, sobre o príncipe deste mundo, sobre Satanás e seus anjos. Por isso que o crente que está em Cristo Jesus, ele não precisa ter medo do diabo. Um crente em Cristo Jesus, que vive ali à sombra da cruz, não precisa ter medo das armadilhas de Satanás. Ah, fizeram macumba. Ah, fizeram não sei o que lá. Enfim, aí os exemplos vão ao universo, né, de tantos. E aí muitos crentes têm medo. Tem medo do diabo, tem medo de macumba, tem medo de não sei o quê, tem medo de passar embaixo da escada, tem medo de deixar o chinelo virado de cabeça para baixo. Tem uma opção de medo, de superstição, de misticismo, de crendice. Mas aqui está dizendo, olha, o príncipe deste mundo teve o seu poder anulado naquela cruz. O diabo não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? O diabo não tem poder. Se havia algum poder, esse poder foi anulado na cruz do Calvário. Jesus morreu naquela cruz para anular todo o poder de Satanás contra os filhos de Deus. O espírito de acusação. Porque agora, quando Satanás vem então nos acusar dos nossos pecados, e você está lá buscando a Deus, eu acredito que você já viveu essa experiência. Eu creio que todo crente sincero já viveu essa experiência. Você está lá buscando a Deus em oração, em louvor. Talvez isso aconteceu com você alguns minutos atrás, não sei. Você estava orando e louvando ao Senhor, e então Satanás vem e começa a acusar você e a dizer, bom, mas você não merece. Bom, mas você pecou, você tropeçou. Por que você está orando? Ele não vai te ouvir. Ele não vai atender a sua oração. E então esse texto diz para nós claramente, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E é nesse momento que o nosso advogado, o Senhor Jesus, diz, olha, o seu acusador, você agora está destronado. Você está destronado e todo o poder que você tinha sobre a vida deste homem ou dessa mulher já foi anulado na cruz do Calvário, porque lá na cruz eu já paguei o preço pelos pecados dele ou dela. E é nesse momento em que nós estamos ali orando e que o Espírito Santo nos traz essa clareza para dizer para o diabo o seguinte, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus, porque todo escrito de dívida que havia sobre a minha vida foi paga naquela cruz e não há nada que eu deva mais. O Senhor Jesus pagou todo o preço pelo meu pecado. Eu fui perdoado pelo Senhor Jesus e não há pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar, e não há coração que o Senhor Jesus não possa transformar, e não há vida e futuro que o Senhor Jesus não possa reescrever. Então, ainda que eu tenha caído ontem, isso não me impedirá de sonhar com um futuro bom na presença do Senhor, no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que de fato nós somos maus, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. É o que a palavra nos diz, o Senhor é bom. Nós cantamos isso aqui. O Senhor é bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Então, todas as vezes que você for se debruçar diante do Senhor e o diabo vier para te acusar, diga a ele, olha, todo escrito de dívida foi pago naquela cruz. E toda a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus há de revelar sobre nós que nós já fomos livres do juízo do Senhor. Bom, por último, eu quero aqui ler algo para os irmãos que resume bem
o que acontece nesse processo, então? Preste bem atenção no que eu vou ler, porque eu acho que isso resume bem o que acontece, então, nesse texto, o processo desse texto. Quando um pecador é verdadeiramente convencido do seu pecado, seus olhos se abrem para a insensatez e perversidade da incredulidade. Primeira coisa, os olhos se abrem para enxergar a incredulidade. Segundo, e então confessa que não se encontra à altura da retidão de Cristo e percebe que está sob condenação, pois pertence ao mundo e ao diabo. A única pessoa que pode salvá-lo dessa situação trágica é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A única pessoa que pode salvá-lo dessa situação trágica é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é possível haver conversão sem que o pecador seja convencido de suas transgressões. Não é possível haver conversão sem que o pecador seja convencido de suas transgressões. E esse convencimento só é possível quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra e o testemunho do cristão, que é filho de Deus. E aqui eu quero encerrar fazendo um gancho com o que eu falei para você no início. Veja bem, o pecador tem os seus olhos abertos e enxerga o pecado. A justiça de Deus o convence de que ele não está à altura do que deveria viver em Cristo. Então ele chora, ele lamenta, ele se arrepende, ele vem à contrição, porque ele não é o que deveria ser. E então esse mesmo Espírito Santo começa a convencê-lo que se continua nesse caminho, ele será condenado eternamente. Ele então precisa vir a Cristo, que é a única pessoa que pode salvá-lo. Então veja, o Espírito Santo é quem nos convence da nossa necessidade de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Quem é que nos trouxe essa consciência? O Espírito Santo de Deus. E aí no final, eu quero propor para você como é que o Espírito Santo então vai fazer isso. Porque eu disse para você o seguinte, ele fala que o Espírito Santo vai convencer o mundo, mas ele fala isso para os discípulos. Quando Jesus veio ao mundo para manifestar a sua obra redentora, ele usou um corpo de carne, sim ou não? Ele veio e habitou em carne, é o que diz a Bíblia. E o Espírito Santo habita onde? O Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo também faz uso de um corpo de carne, sim ou não? O coração da igreja, o corpo da igreja. Então Jesus veio em carne, habitou entre nós e usou um corpo de carne para desenvolver o seu ministério no mundo. E o Espírito Santo também. Então a gente fica achando que o Espírito Santo é como um fantasma, né? Que fica falando assim, solto, né? Perambulando. Não, o Espírito Santo mora dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de nós. A Bíblia fala que Deus mudou de endereço, deixou de ser um Deus lá no céu para ser um Deus dentro do coração do homem. E é através da igreja que o Espírito Santo manifesta o seu ministério de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo quer usar o meu e o teu testemunho para convencer as pessoas que estão lá fora dessas verdades eternas, para que elas possam vir a Cristo. Ele precisa usar, ou melhor, precisa não, mas ele decidiu usar o meu e o seu corpo como habitação, como lugar onde ele mora, como ele reside. E usando a nossa vida, ele possa nos conduzir a um testemunho para o mundo sobre Jesus. É por isso que Jesus falou para os discípulos, vou enviar para vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Por quê? Porque ele vai atuar em vocês, de maneira tal a levar vocês a testemunharem sobre esse Espírito. Eu e você passamos a ser casa do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, para que ele possa convencer a outros. Que Deus nos leve à busca insistente, constante, contínua, para que esse Espírito Santo possa, de fato, de verdade, a cada dia mais, transformar a minha vida e a sua vida, e nos levar a ser testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Há muitas pessoas que precisam ser convencidas.
E para isso o Senhor conta conosco. Que você possa se colocar a fim de testemunhar a transformação que esse Espírito já fez na sua vida também. Para que outras pessoas possam querer e desejar esse mesmo Deus que você ama e serve. Amém?